Boa noite, eu vou falar um pouco sobre ovos e massas de produção e processamento. A equipe responsável é a Brenda Ribeiro, Joyce de Souza, Cídia Teles e Thales Felipe, sendo orientado pelo professor Dário Neto. Bom, o trabalho ele deve abordar sobre o produto ovo e o produto massa, e de uma forma geral, ele deve incluir assuntos sobre caracterização, classificação, fluxograma de produção, legislação e subprodutos de ambos. Primeiramente, eu vou falar sobre os ovos. A legislação que rege é a Portaria número 1, de 21 de fevereiro de 1990. Aí o produto ele pode ser caracterizado da seguinte forma. A membrana da casca é a membrana externa e interna, que servem como barreira protetora à entrada de bactérias. A gema, que é a porção amarela do ovo, e a cor varia de acordo com a alimentação da galinha. A casca, que é a cobertura exterior do ovo, composta principalmente por carbonato de cálcio. A calasa, que é constituído por filamentos torcidos de clara, responsável por centralizar a gema do ovo. A membrana vitelina, que mantém o conteúdo da gema. E a clara, que ela pode ser dividida em albúmen fluido ou albúmen espesso, sendo o albúmen fluido próximo da casca e rodeia a clara espessa. Já o albúmen espesso, ele é a maior fonte de riboflavina no ovo e proteína. Bom, os ovos eles podem ser classificados por seus componentes, sendo primários, secos e compostos. Os primários são os ovos inteiros, a gema e a clara, e misturas diversas de ambas. Os secos são os concentrados de 20 a 25% de umidade e os desidratados de 3 a 5% de umidade. E os compostos, que incorporam outros ingredientes diferentes, mas os precedentes do ovo têm de superar 50% no mínimo. Podem ser classificados por produtos, sendo o ovo fresco, o ovo integral, o ovo pasteurizado e o ovo desidratado. O ovo fresco ele é o produto em casca que não foi conservado por qualquer processo, de acordo com o artigo 107. O ovo integral, que é o ovo in natura, desprovido de casca e que conserva as proporções naturais da gema e da clara. O ovo pasteurizado, que é o produto exposto ao calor, com a finalidade de destruir micro-organismos patogênicos sem alterar a constituição física do ovo. O ovo desidratado, que é o produto resultante da desidratação do ovo, de acordo com as especificações do artigo 753. Ele ainda pode ser classificado por forma física e tratamentos, sendo líquidos frescos refrigerados, pasteurizados ou não pasteurizados, líquidos concentrados, pasteurizados ou não pasteurizados, congelados, normalmente ultracongelados, e desidratados, seja por calor ou por liofilização. Ainda podem ser classificados por modo de emprego, sendo eles os ingredientes, que é quando utilizados como matéria-primas para elaborar outros alimentos ou determinados produtos industriais, como produto de valor adicionado, preparados cozidos, em que o ovo é ingrediente exclusivo ou principal, ou componentes isolados e separados por fracionamento da gema ou da clara. Ele ainda pode ser classificado pela duração da vida comercial, sendo curta, intermediária ou longa. A curta ela engloba os ovoprodutos líquidos pasteurizados convencionalmente, entre 5 a 12 dias que esse produto dura, conforme a temperatura de refrigeração. Já os intermediários, eles englobam os líquidos ultrapasteurizados, que duram entre 4 a 6 semanas, e os concentrados, que duram aí entre vários meses, a temperatura ambiente. Já a longa, ela engloba os ovoprodutos desidratados e congelados, que podem durar aí até um ano. Aí, nós temos o fluxograma de produção do ovo, que ele se inicia pela granja, que é o processo de criação, que envolve protocolos de biossegurança, além de investimentos em alimentação e estrutura, a limpeza e a classificação. Para garantir a qualidade e a segurança, os ovos são previamente limpos e separados por peso. O transporte, que é a logística de distribuição do produto, que precisa ocorrer de acordo com o tempo de consumo. Aí, a partir do transporte, ele pode ir diretamente para o consumidor, com grande diversidade. O produto ele pode ser consumido ainda in natura ou no processamento de outros produtos, ou diretamente para a indústria, que é o ovo que compõe a produção de diversos alimentos industriais, sendo assim uma importante matéria-prima dentro da indústria.
A legislação aí ela é marcada pelo decreto número 9013 de 29 de março de 2017, que classifica os estabelecimentos de origem animal. A granja avícola destinada à produção ou ovoscopia, à classificação, ao acondicionamento, à rotulagem, à armazenagem e à expedição de ovos oriundos, exclusivamente de produção própria destinada à comercialização direta. E as unidades de beneficiamento de ovos e derivados, que são destinadas à produção, à recepção, à ovoscopia, à classificação, à industrialização, ao acondicionamento, à rotulagem, à armazenagem e à expedição de ovos e de seus derivados. Já a portaria número 1, de 21 de fevereiro de 1990, descreve os responsáveis por fiscalizar o produto quanto já exposto à venda ao consumidor. Então, refere-se às normas e padrões sobre limites de contaminantes, resíduos tóxicos, desinfetantes, metais pesados e outros, que envolvam o risco à saúde e que são utilizados como garantia de qualidade e segurança para os produtos de origem animal. As legislações a respeito de rotulagem de alimentos, como alergênicos, alerta de consumo, aditivos e coadjuvantes, ambos relacionados à garantia da prevenção da saúde do consumidor. Subproduto dos ovos. Ovos pasteurizados, Instrução Normativa número 5, de 14 de fevereiro de 2017. Definição de produto. É a gema ou a clara que passa pelo processamento de aquecimento para eliminar a salmonela e outros organismos sem cozimento. As variedades disponíveis. O mercado de ovos pasteurizados se setoriza em 3 categorias: líquidos integral, gemas e clara. O processamento. A fabricação ela se caracteriza pelo aquecimento progressivo até no mínimo 60 graus e a manutenção dessa temperatura por um período de 3 a 5 minutos. Posteriormente, os ovos recém-pasteurizados devem ser refrigerados a temperatura de 2 a 5 graus. Duração. Após o processo de pasteurização, o produto possui o prazo de até 14 dias para o consumo. Ovos desidratados. Os ovos desidratados são alimentos produzidos a partir do ovo pasteurizado inteiro, só a clara ou só a gema, que passa por outra etapa de processamento chamada de spray drying. O produto final é um alimento em pó, com baixíssima umidade, mas que mantém os mesmos valores nutricionais de aroma e sabor do alimento in natura. Classificação. Pode ser classificado em ovo inteiro, gema ou clara. O ovo inteiro ele é colocado em um recipiente, onde será levado para o desidratador, com temperatura de 57 graus a 63 graus. Pode ser feito só com a gema, separando a gema da clara e adicionando em um recipiente, onde ele será levado para o desidratador, com temperaturas de 57 graus a 63 graus. E a clara, separando a clara da gema e adicionando em um recipiente, onde será levado para o desidratador, com temperaturas de 57 graus e 63 graus. E ainda eles podem ser feitos tanto cozidos como crus. Os ovos cozidos eles podem levar aí de 10 a 12 horas para a desidratação. Já os ovos crus eles levam de 8 a 10 horas para a desidratação. Os ingredientes utilizados na elaboração do ovo desidratado é 180 ml de água e 12 ovos. Aí nós temos as etapas de elaboração, com o ovo cru e com o ovo cozido. Creme de ovos. O produto ele pode ser definido como uma pasta adocicada utilizada no confeitamento e recheio de bolos, tortas e pães. O processamento ele se dá a partir dos ingredientes, sendo estes 6 ovos passados na peneira, 4 xícaras de chá de açúcar, 1 xícara de chá de leite, 2 colheres de sopa de margarina, baunilha a gosto. E o preparo deve ser realizado da seguinte forma: é necessário peneirar as gemas, levá-las ao fogo com os demais ingredientes, esperar engrossar e acrescentar a baunilha. Essas são as etapas de elaboração do produto. Ovos em conserva. A portaria é o número 1 de 21 de fevereiro de 1990. Os ovos em conservas e o armazenamento de ovos cozidos e sem casca, mergulhado dentro de recipientes com uma mistura de água, vinagre, sal e pimenta do reino.
Bom, os ingredientes utilizados na elaboração do ovo em conserva é 1 xícara de água, 5 ovos cozidos, 1 xícara de vinagre de maçã, 1 dente de alho, 1 colher de sopa de açúcar, 5 grãos de pimenta do reino, 1 colher rasa de sal e 1 cravo da Índia. Aí nós temos as etapas de elaboração do produto. Suspiro. A legislação que rege a Portaria número 1 de 21 de fevereiro de 1990. O produto ele pode ser definido como um doce de origem suíça, feito de claras de ovos e açúcar. Dizem que se chama suspiro porque é impossível não suspirar de prazer após a primeira mordida. Para a fabricação do suspiro, utiliza-se de 2 principais ingredientes, o ovo e açúcar. Entretanto, é possível encontrar receitas que utilizem de saborizadores e corantes para criar aspectos diferentes no doce. As etapas de elaboração. É necessário 8 claras para 16 colheres de açúcar refinado. Separe as claras e bata até atingir o ponto de neve. Acrescente o açúcar e bata por mais 5 minutos. Despeje a mistura em um bico de confeiteiro e forme círculos sobre uma assadeira untada. Leve ao forno por 30 minutos. Por ser um produto delicado, é necessário redobrar o cuidado durante o preparo. É necessário utilizar apenas corantes ou saborizantes em pó, para não interferir na consistência e textura da mistura. Maionese. A legislação que rege esse produto é a Portaria número 593, de 25 de agosto de 2000. O produto ele pode ser definido como cremoso, em forma de emulsão estável, óleo em água preparado a partir de óleos vegetais, água e ovos, podendo ser adicionado de outros ingredientes desde que não descaracterizem o produto. Variedades. Pode ser aioli ou verde. O aioli ele é um molho bastante conhecido que consiste na receita tradicional com adição de alho. E o verde é a versão popular em restaurantes feitas no liquidificador com ovos cozidos, alho, suco de limão, salsa, salsinha e azeite. Variedades. Ela pode ser de leite ou vegana. A de leite é a versão sem a presença de ovos, que combina leite, sal, mostarda, suco de limão e óleo ou azeite. E a vegana ela é feita a partir do abacate maduro com a junção de limão, sal, azeite e água. O preparo. A receita tradicional de maionese ela consiste em um processo de emulsão feita a partir de ovo, óleo, limão e sal. A proporção é a seguinte: 1 litro de óleo, 6 unidades de ovos, 2 colheres de suco de limão, 1 pitada de sal. Para o preparo, coloque os ingredientes no liquidificador com um fio de óleo e bata até homogeneizar. Acrescente gradativamente o restante do óleo até atingir uma consistência pastosa. Aí nós temos as etapas de preparo. O próximo produto são as massas, que é a legislação que rege a resolução RDC número 43 de 1º de setembro de 2015. A caracterização. A massa ela pode ser feita da seguinte forma, através da farinha de trigo, que garante a qualidade das massas, resultando em boa estabilidade, tolerância à mistura e à fermentação. Com água, que possibilita a formação do glúten, controlando a consistência e temperatura das massas e ainda torna o amido mais digerível. Sal ou açúcar, que é responsável por saborizar as massas, tornando as massas azedas ou doces. Fermento, que confere volume e maciez, fácil digestão e valores nutricionais ao produto. Ovos, que é fonte de proteína e gordura e promovem sabor, leveza e conferem a emulsificação e a liga dos componentes. A classificação, ela pode ser classificada por teor de umidade, sendo massas secas ou massas frescas. As massas secas, elas têm uma umidade de no máximo 13% e uma acidez de 5%. Já as massas frescas, elas possuem uma umidade de no máximo 35% e uma acidez de 5%. Elas podem ser classificadas ainda por sua finalidade, sendo duras, semiduras, curtas, líquidas e pastosas. Por suas consistências, as massas de pastelaria, que têm na sua base de composição a farinha, a água e a manteiga.
As massas esfareladas, que são massas saborosas, versáteis e de fácil preparo. A base da sua composição é farinha, gordura e líquido. A massa podre, que a base da sua composição é ovo, água gelada, banha, manteiga e farinha. A massa aerada, sua massa deve cozinhar até inflar e juntar os ovos lentamente fora do fogo, batendo até incorporar o ar. A massa folhada, que tem 3 fases de preparação: base, adição de manteiga e o dobrado. E a massa filó ou strudel. A massa filó ela é assada em diferentes camadas. Aí o fluxograma de produção, que se dá pela mistura dos ingredientes, descanso da massa, segundo descanso da massa para fermentação, assamento da massa e resfriamento da massa. A legislação. A legislação que rege o produto é a Resolução RDC número 43, de setembro de 2015. Esta resolução tem como objetivo estabelecer regras sobre a prestação de serviços de alimentação em eventos de massa, incluindo requisitos mínimos para avaliação prévia e funcionamento de instalações e serviços relacionados ao comércio e manipulação de alimentos e definições de responsabilidade. Esta resolução ela se aplica aos eventos onde for realizada alguma das seguintes atividades de manipulação de alimentos: o recebimento, preparo, acondicionamento, armazenamento, transporte, distribuição, exposição ao produto e comercialização de massas. Aí devem ser os subprodutos que devem ser apresentados. Aí nós temos o macarrão, que é a legislação que rege é o Decreto 3.029, de 16 de abril de 1999. Bom, a massa alimentícia, ou macarrão, é o produto não fermentado obtido pela mistura da farinha ou semolina de trigo com água e podendo conter outros ingredientes, como ovos, corantes e conservantes, apresentado sob várias formas. É comumente fervida e servida com molhos. A classificação. Ela pode ser classificada de acordo com a sua umidade, sendo uma massa seca ou uma massa fresca. As massas secas são submetidas ao processo integral de secagem. Já a massa fresca são submetidas ao processo parcial de secagem, com teor de umidade próximo a 30%. Ainda podem ser classificados como compridas ou longas, curtas ou massinhas. As compridas ou longas são os espaguetes, talharim e outras. As curtas são Ave Maria, concha e outras. E as massinhas são a chumbinho, alfabeto, alpiste, estrelinhas e outras. Ainda podem ser classificados de acordo com a sua composição, sendo mista, aglutinada e recheada. As mistas são preparadas pela mistura de farinha de trigo com outras farinhas. As glutinadas são preparadas com farinha de trigo adicionada de glúten. As recheadas são recheadas com diferentes tipos de alimentos. Estas são algumas formas de macarrão, sendo ravioli, penne, talharim, parafuso, farfalle, celentane, tortellini, cabelo de anjo, rigatone e rotelle. Os ingredientes. É necessário trigo e água. O trigo é um ingrediente de maior volume, utilizando-se de farinha de trigo, farinhas especiais, sêmolas ou semolinas, farinhas comuns ou farinhas integrais. Água, que é necessário que se utilize água potável e, se possível, com baixo teor de sais minerais, os quais interagem com o glúten, influenciando a textura da massa. Os ingredientes utilizados na produção de massas alimentícias podem ser divididos em 3 grandes grupos: trigo, água e outros ingredientes. Ingredientes. Bom, ainda pode ser adicionados às massas ovos, emulsificantes e conservantes. Os ovos eles conferem a cor amarela e melhoram a elasticidade, principalmente em massas longas, reduzindo a quantidade de farinha. Os emulsificantes, que reduz a perda de sólidos durante o cozimento, melhora a textura, aumenta a uniformidade, espessura, brilho e a dureza das massas. Os conservantes, que são utilizados para proteger as massas frescas da ação de fungos durante a comercialização. As etapas de elaboração.
são de acordo com as devidas proporções, sendo 400 gramas de farinha de trigo, 3 colheres de chá de sal e 4 ovos. Bom, o preparo. Despeje a farinha de trigo e o sal em uma bancada e faça um orifício no centro para despejar os ovos. Misture os ovos delicadamente com o auxílio de um garfo, acrescentando gradativamente a farinha para o centro. Quando incorporar toda a farinha, faça uma bola com a massa e amasse até atingir consistência lisa e firme. Deixe descansar por 30 minutos. Corte a massa em 4 partes e abra em forma de retângulo. Corte em grandes tiras. Cozinhe em água fervente com sal. Essas são as etapas de elaboração. Pizza. A pizza é elaborada com massas fermentadas de farinha de trigo, banhada com molho de tomates e revestidas de produtos diversos, geralmente alguma espécie de queijo, carnes defumadas ou não, ervas e até alguns legumes e doces. Por último, um toque de orégano ou de manjericão e finalmente tudo é cozido e levado ao forno. Bom, a classificação. Podem ser pizzas tradicionais, congeladas ou doces. As tradicionais é uma massa assada em forno com uma grande variedade de recheios. As congeladas é uma massa pré-cozida com uma variedade de recheios que são congeladas. E as doces são umas massas assadas com uma variedade de recheios doces. Classificação ainda são classificados de acordo com formato e tamanho, sendo formato arredondado de diversos tamanhos e quantidades de fatias, sendo a pizza pequena, média, grande, família. Bom, alguns sabores, a calabresa, frango, chocolate, chocolate com morango, palmito e 4 queijos. Os ingredientes. Os ingredientes utilizados na elaboração da massa de pizza são 2 colheres de azeite, 1 colher de sopa de açúcar, 15 gramas de fermento biológico seco, 500 ml de água, meia colher de manteiga ou margarina, 1 kg de farinha de trigo e 1 colher de sal. As etapas são as seguintes, as etapas de elaboração do produto. E o pão. A legislação que rege esse produto é o Decreto 61.983, de 24 de maio de 2016. O pão ele é um alimento obtido pela cocção de uma massa de consistência elástica, elaborada basicamente com farinha de trigo, água, sal e açúcar. A mistura pode ser acrescentada vários ingredientes, desde gorduras a especiarias, carnes, frutas secas ou cristalizadas. O subproduto pão, eles podem variar no método de fermentação e na adição de outros ingredientes. Podem ser pães sem fermento, pães fermentados, pães escuros e pães integrais. Os pães sem fermentos são os pães ázimos, conhecidos principalmente na culinária árabe. Os pães fermentados são caracterizados pelo uso de leveduras para liberar o dióxido de carbono na massa e garantir aspecto e consistência aerada. Os pães escuros, que são de coloração amarronzada e levam na massa melaço, café e cacau. Os pães integrais, que são elaborados a partir de farinha não processada. Ainda o produto ele pode ser classificado de acordo com a sua variedade. Com os mesmos ingredientes é possível criar receitas diferentes. Então, pode ser desenvolvido o baguete, o pão francês, o brioche italiano ou o pão de queijo, né? O pão baguete é um pão comprido e com casca crocante. Os pães franceses, eles são pães curtos e com a casca crocante. O pão brioche é uma massa macia e untuosa. Os pães italianos, eles se caracterizam por terem uma casca grossa e um miolo macio. E o pão de queijo, que é bastante conhecido aqui no Brasil, e se caracteriza por uma massa aerada e macia. Os ingredientes são 3 farinhas de trigo, 1 xícara de água, meio sachê de fermento biológico seco e meia colher de sopa de sal. Estas são as seguintes etapas de elaboração do subproduto pão. E agora nós vamos falar um pouco sobre o bolo, que a legislação que rege é o Decreto 61.983, de 24 de maio de 2016.
Os bolos se referem a diferentes tipos de preparação gastronômicas, são feitos misturados ingredientes como farinha, ovos, leite, manteiga e açúcar. Estes servem muitas vezes como alimento central em aniversários, casamentos, batizados e outras festas. Eles eles são feitos com os seguintes ingredientes, sendo 2 xícaras de chá de açúcar, 3 xícaras de chá de farinha de trigo, 4 colheres de sopa de margarina, 3 ovos, 1 xícara e meia de leite, 1 colher de sopa de fermento. As etapas de elaboração são as seguintes: é necessário bater as claras em neve e reservar, misturar as gemas, a margarina, o açúcar e acrescentar leite e farinha sem parar de mexer. Por último, acrescente as claras em neve e o fermento. Despeje a massa em uma forma grande e asse em fogo médio, cerca de 180 graus, pré-aquecidos por aproximadamente 40 minutos. O subproduto pastel, que tem a legislação, o decreto 6.080, de 28 de setembro de 2012. Os pastéis são fáceis de se encontrar em feiras, bares ou até mesmo em um restaurante de primeira. A massa é recheada com ingredientes diversos, servindo de acompanhamento ou como uma prática opção de prato principal, salgado ou doce, assado ou frito e com sabores variados. Nas feiras, a criatividade entrou em cena e hoje temos vários tipos de salgados ou doces. As inovações são muitas, passando por diversas formas, tamanhos e sabores. Temos a forma fogazza e a forma cavidade. A primeira, ela pode apresentar diversos tamanhos, podendo ser fritos ou assados em fornos, com uma diversidade de recheio. A forma cavidade, ela pode apresentar diversos tamanhos com uma diversidade de recheios. Alguns sabores podem ser um pastel frito de carne ou um pastel assado de carne. E a forma cavidade, também da mesma forma, pode ser um pastel frito de carne seca ou um pastel frito de carne moída. Os ingredientes. Os ingredientes utilizados na elaboração das massas de pastéis são 3 xícaras de trigo, 1 xícara de água morna, 3 colheres de sopa de óleo, 1 colher rasa de sal, 1 colher de sopa de água ardente. Estas são as etapas de elaboração do subproduto pastel. Acho que o Canva travou. Ou acabou, né?